Peraí, ver se já começou a gravação. Acho que ainda não. Agora sim. Dando continuidade ao nosso curso aí de adaptação ao direito civil 3, agora nós vamos falar ainda sobre contrato de compra e venda, tá? Mas nós vamos falar agora das regras especiais. Regras especiais da compra e venda. Certo? E começando. O primeiro que nós vamos falar é da venda por amostra. Venda por amostra por protótipos ou por modelos. Tá? Onde que está isso? No artigo 484 do Código Civil. Vamos lá. Abrir a janela. Abrir. Ah, 'Deixa eu pôr para compartilhar. Quatrocentos e 484. Se a venda se realizar à vista de amostras, protótipos ou modelos, entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa as qualidades que a elas correspondem. Então, se eu chegar para alguém mostrar e vender por uma amostra, sou um viajante, né? Antigamente tinha muito disso. Hoje em dia, com a internet, esse tipo de coisa aí diminuiu muito. Mas antigamente, bem antigamente, principalmente no atacado, quando você tinha uma empresa e veio o representante de uma marca, daí levava uma amostra, levava um catálogo lá, tal, deixava você ver assim alguma coisa assim, um modelo, né, um protótipo ali. Se ele fizer isso, tá? Ele assegura que a qualidade, que a coisa que ele está vendendo tem a mesma qualidade daquilo que você está mostrando ali, que aquilo que ele está te mostrando na hora, tá? Essa é o que você tira aí do artigo 484, tá? Então, olha só, o que é essa amostra, tá? O que é essa amostra? Ela pode ser conceituada, né, como a reprodução perfeita. Produção perfeita e corpórea de uma coisa determinada. Certo? Uma coisa determinada. Protótipos. O que é o tal do protótipo? Tá? Protótipo, tá? É o primeiro exemplar de uma coisa criada. Coisa inventada, certo? E o modelo ele vai ser uma representação, uma reprodução
Uma reprodução exemplificativa. Certo? Então, olha só. Nessa modalidade especial, nessa cláusula especial, nessa regra especial da compra e venda, você tem a venda por amostra, protótipo ou por modelo. O que é a amostra? É a reprodução perfeita e corpórea de uma coisa determinada. Reproduz e literalmente ela como se fosse aquilo lá. Você pegou ela na mão, é aquele objeto que você vai comprar. O protótipo, ele é bem semelhante, mas ele é o primeiro exemplar de uma coisa criada. Eu inventei alguma coisa e eu estou levando esse primeira versão ali para todo mundo ver e já estou fazendo a venda. E o modelo é quando eu pego não uma amostra, né? Não pego da linha de produção, coisa, eu faço uma reprodução exemplificativa. Mais simples e tal, às vezes não tem todas as funções, mas a pessoa vê mais ou menos todas as características ali nela. Se eu fizer um contrato de compra e venda por base nisso, eu tenho que respeitar o que diz o artigo 484, que diz o quê? Que o comprador daí se presume ter o direito de receber exatamente aquilo que me mostraram, tá? E mostraram. Então, olha só, se a venda tiver como objeto bens móveis e se realizar por amostra, protótipos ou modelos, há uma presunção de que os bens serão entregues conforme a qualidade prometida. Tá? Caso tal entrega não seja efetuada de acordo com o pactuado, terão aplicação as regras relacionadas com os vícios redibitórios. Lembra que a gente estudou lá atrás os vícios ocultos, os vícios redibitórios, tá? E do produto, o que depende da relação estabelecida. Vício redibitório, se a relação é de Código Civil, relação contratual normal, tá? E de produto, se for relação consumerista, certo? Daí temos que ler ainda o parágrafo único aí do artigo 484. Vamos lá. Olha só. Parágrafo único. Prevalece a amostra, o protótipo ou o modelo, se houver contradição ou diferença com a maneira pela qual se descreveu a coisa no contrato. Então, se teve diferença entre o que foi entregue e a amostra, o protótipo, vai prevalecer o protótipo. Então, você tem que ter muito cuidado quando você está lidando com esse tipo de relação comercial, porque você vai ter que entregar alguma coisa aí igualzinha, né, baseada no modelo, na amostra, no protótipo que você apresentou para o comprador, certo? E aí nós vamos para a segunda aí, regras especiais. Segunda que nós vamos estudar hoje, que é a venda a contento e sujeita a prova. Onde que está isso? Os artigos 509 a 512 do Código Civil. Vamos lá ver. Quinhentos e nove. A venda feita a contento do comprador entende-se realizada sob condição suspensiva, ainda que a coisa lhe tenha sido entregue, e não se reputará perfeita enquanto o adquirente não manifestar seu agrado. Tá? Lembra daquelas propagandas que você via nos... Quem é das antigas aí tinha aquelas faca guinso, as meias Vivarina, que não riscava, que não... geralmente são compras feitas online ou então por telefone, fora do estabelecimento, geralmente, tá? Porque daí você tem um período de teste, de prova do produto.
Então, se eu não me satisfazer, se você não ficar satisfeito, lembra que parecia assim, se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Então, não era eles que garantiam, tá? Era o Código Civil, era o Código de Defesa do Consumidor que garantia essa defesa, essa devolução do dinheiro, tá? Era a lei que mandava eles fazer isso, certo? Também a venda sujeita à prova presume-se feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina. Artigo 511. Em ambos os casos, as obrigações do comprador, que recebeu, sob condição suspensiva, a coisa comprada, são as de mero comodatário, enquanto não manifeste aceitá-la, tá? Então, olha só, ele não é nem considerado ainda o adquirente mesmo, né? Ele é só comodatário enquanto não manifestar a sua aceitação, certo? 512. Não havendo prazo estipulado para a declaração do comprador, o vendedor terá direito de intimá-lo judicial ou extrajudicialmente para que o faça em prazo improrrogável, né? Então, olha só, gente. Só que essa aqui é um pouco mais pesada, né, do que aquelas que a gente via na TV. Aquelas que a gente via na TV lá, se você não manifestar nada, você aceitou. Essa aqui é uma cláusula específica ali. E está vendo, enquanto eu não manifestar minha concordância, considera-se que não comprei, não efetuou o negócio. Tá? É uma cláusula suspensiva. Tá? Isso aqui ó, é o seguinte. Então, a gente pode colocar o seguinte, ó, a venda não se aperfeiçoa enquanto o comprador não se declara satisfeito com o bem a ser adquirido. Tá? Então, nós estamos mediante de uma condição suspensiva. Tá? Uma condição suspensiva. Tá? Então, o que a gente conclui aqui? Ó, a tradição, aqui, a tradição, a entrega do bem, né? Não gerará a transferência da propriedade. Não gerará a transferência da propriedade, tá? E aí toda aquela questão, né? Enquanto ele não manifestar, ele vai ser considerado simples comodatário, e aí o vendedor tem que intimar ele, não havendo prazo, né? Óbvio, não havendo prazo, o vendedor tem que intimar ele para manifestar. E geralmente tem prazo. Geralmente tem um prazo ali, né? Você tem tantos dias para se manifestar, para devolver, senão se considera que você aceitou, tá? Geralmente tem prazo. Muito dificilmente vai ter uma situação aí que não vai ter prazo certo para o comprador se manifestar. Certo, gente? Agora vamos para outro caso aí, né? De regras especiais da compra e venda. Venda por medida
venda por medida, por extensão, ou que chamam de ad mensuram. Tá? Onde está isso? Artigo 500 do Código Civil. Vamos lá para o seguinte. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional do preço. Certo? Então, a gente está numa situação seguinte. Eu vou lá e compro uma... Geralmente acontece com área rural, tá? Pode acontecer em áreas urbanas também, mas é mais difícil. Geralmente áreas urbanas já tem toda a delimitação, no plano diretor e tal, é bem mais difícil de acontecer isso. Agora, a área rural acontece até bastante. O cara compra, principalmente áreas antigas, né? Hoje em dia já está diminuindo bastante por causa do georreferenciamento, GPS, essas coisas. Mas terras antigas, você não tinha uma forma muito precisa de fazer a delimitação da área. Então, você às vezes comprava meio no olhômetro, assim, o cara garantia, tem cerca de 500 hectares, descia lá, tinha 480. O que acontece nesse caso? Você tem três opções aqui, ó, do comprador, tá? Eu comprei uma área que era cerca de 500 hectares e quando eu fui medir certinho tinha 480. Eu posso pedir o complemento da área, só que daí entra uma questão. A área que eu comprei era a única que o cara tinha. O resto tudo é de outras pessoas ali que não tem nada a ver com ele. Eu tenho como eu obrigar outra pessoa a me dar 20 hectares para complementar o que eu comprei da área. No terceiro, que não tem nada a ver. Pegar do vizinho do cara, ó. Ele me vendeu 500, tem 480, então eu vou pegar 20 do seu aqui e você que se vire. Não vai poder fazer isso, tá? Ele só vai poder pedir complementação da área se a área vizinha também for do vendedor. Senão, não faz sentido. Então, essa opção aqui, o complemento da área, só pode ser implementada se a área vizinha também for de propriedade do vendedor. E não sendo isso possível, então já coloca aqui, né, que às vezes não vai ser possível isso, o de reclamar a resolução do contrato, eu posso resolver o contrato, volta cada um ao seu status quo antes, eu pego o dinheiro de volta, eu devolvo a área para o cara e fica nisso. E eventuais indenizações de perdas e danos, igual a gente já viu, né? Ou então, abatimento proporcional do preço. Falar, se me vendeu esses 500 hectares sei lá, por R$1 milhão, faz uma média ali de quantos reais eu paguei o hectare, tira 20 e você me devolve o dinheiro e ficamos por isso. Eu fico com 480, com dinheiro proporcional disso, e você fica com o dinheiro proporcional aos 480. Então, são essas três possibilidades aí que tem, certo? Vamos voltar aqui para a tela. Vamos voltar aqui para a tela para eu ver o que mais eu posso passar para vocês sobre isso aí. Ah, aqui, ó. Isso aqui é interessante colocar. Ó. A venda por extensão, que é essa ad mensura, né? Tipo, ó, é mais ou menos isso que eu tenho, né? Na venda por extensão, admite-se, é como aceitável, admite-se uma variação diária de até 1/20, ou seja, né, 5%. Tá? Se a diferença for de até 25%, se entende que
que é razoável nesse tipo de negócio acontecer isso, então não enseja nada, tá? Não vai acontecer nada. Não vou poder pedir resolução, nem complementação, nem devolução do dinheiro, tá? Agora, se for maior que isso, aí eu posso optar por essas 3 ações, tá? Então, vamos lá. Olha só o que o cara pode fazer, ó. Primeiro, como a gente já viu, complementação da área. Certo? Por meio de ação, eles chamam exento, tá? Só que aí já tem, para exercer esse direito, tem aquela questão que a gente falou, ó. Por óbvio, né? Por óbvio, a área vizinha tem que ser de propriedade. A área vizinha deve ser propriedade do vendedor. Senão, eu não vou conseguir exercer esse direito aqui. Por óbvio, né? Eu não tenho como exigir que uma terceira pessoa que tem nada a ver com o negócio perca a área dela para complementar a minha, que eu comprei sem tomar os cuidados lá de lá me disse que estava tudo certinho mesmo antes de comprar. Então não faz sentido. Terceira pessoa perder terra por culpa de um negócio mal feito meu entre eu e o vendedor ali. Agora, se a terra vizinha ali que deu diferença. Acabou minha propriedade aqui, começou a do vendedor de novo, ele vendeu uma área maior, esse pedacinho aqui, essa aqui também é dele, a vizinha dele também, ele pode complementar, ele pode pegar aqueles 20 hectares que está faltando e me entregar, aí tudo bem, tá? Aí tudo bem, aí eu posso exercer esse direito, mas ele tem que ser proprietário dessa área vizinha que vai servir de complementação, senão eu não tenho como exercer essa opção e só vou poder exercer essas outras opções que nós vamos falar aqui agora, né? A gente já leu ali no artigo, mas eu vou passar aqui no quadro para vocês anotarem aí no caderninho de vocês, né? E terem para sempre guardadinho isso. Segundo, ele pode pedir o abatimento proporcional no preço. Verifica quanto que foi pago ali por hectare, no caso, né? Desconta o que seria esses 20 hectares e devolve dinheiro. O vendedor devolve dinheiro para o comprador. Tá? Por meio da ação. Até o nomezinho da ação, tudo em latim, né? Da ação quanti minores. Legal, latim, né? Então é isso. Eu vejo a proporção do preço que eu paguei e peço devolução do dinheiro do que eu recebia menos. Certo? E, por último, e a última opção, né, porque a gente já viu nas outras aulas ali, os princípios e coisas, que tem a preservação do contrato, então eu vou tentar sempre manter o contrato, nunca eu vou tomar a resolução como primeira opção, tá? Resolução do contrato. Eu devolvo até, você me devolve dinheiro e fica por isso, tá? Devolução foi paga. Devolução foi pago. E aí, também, né? Havendo, olha só que interessante, né? Havendo uma fé no vendedor, ou seja, ele sabia que a área menor de qualquer tinha, né? No vendedor, perdas e danos. Agora, se não tem má fé, se ele não sabia também, aí é só resolução e fica por isso. Eu devolvo a peça, me devolve o dinheiro e não falamos mais no assunto. Tá? Uh,
Só que isso aqui, ó, é a venda por medida, por extensão ou ad mensura. É quando eu compro, olha só que interessante. Tá? Diferente do que nós vamos ver aqui agora, que é a venda ad corpus. Tá? Eu estou interessado em comprar 500 hectares de terra. Eu não estou interessado em comprar um pedaço de terra banhado pelo rio tal. Eu quero comprar os 500 hectares. O que me interessa é ter 500 hectares, não é ter uma terra aqui localizada assim, acolá, uma sede desse jeito, coisa. Eu quero ter a medida, 500 hectares. É por isso que eu estou comprando. Tá? Diferente disso é quando eu compro a modalidade ad corpus, que é igual o pessoal até fala, às vezes, da porteira fechada, né? Eu compro o seguinte, ó, tem um rancho lá, eu não sei exatamente quanto mede, tá? Mas ele tem um rio, ele tem uma sede bacana, dá para você fazer uma churrascada legal lá com a sua família, e daí você faz a venda, né, ad corpus. Aqui eu estou interessado em comprar a coisa em si, e não necessariamente o tamanho dela. Não me interessa o tamanho. O que me interessa é que essa chácara, esse sítio, essa fazenda é banhada pelo rio tal, e daí assim eu posso tomar banho no final de semana, abrir um balneário, abrir um pesqueiro, tá? Então, a ad corpus, tá? É quando o imóvel é vendido como coisa certa. Não sei se vocês estão entendendo visualizar isso, mas é quando não estou interessado no tamanho da área, estou interessado mais na área específica, aquela ali. Entendeu? Então não me interessa se tem 480 ou 500 hectares. Para mim, tá bom. Certo? Eu vou comprar igual, mesmo que verificando que esteja menor. Tá? E aí, então, gente, aqui não cabe, nesse caso, na ad corpus, não cabe, né, as medidas ali que a gente viu no artigo 500, né? 500 e... no artigo 500 do Código Civil, tá? Aí não cabe. Eu comprei porque eu quis mesmo e não me interessa o tamanho da. Agora, vamos falar da modalidade especial, que é a venda de coisas conjuntas. Venda de coisas conjuntas. Quando vemos um grupo de coisas que elas fazem sentido só se elas estiverem juntas. Tá? Onde que está isso? No artigo 503 do Código Civil. Tá? Seguinte, gente. Vamos lá ver o que diz o artigo. Nas coisas vendidas conjuntamente, o defeito oculto de uma não autoriza a rejeição de todas. O que é essa coisa conjunta? Aquilo lá que faz sentido ter tudo junto, tá? Mas que ela pode existir ainda se tiver defeito em uma só, ou em algumas poucas quantidades. Um exemplo clássico é o rebanho bovino. Eu compro 100 cabeças de gado. Comprei esse conjunto. Eu não quero comprar um gado só, não quero comprar dois, eu quero comprar 100, ou uma quantidade razoável aí. Não faz sentido eu vender um por um. Eu quero montar um rebanho, eu quero comprar para criar, para vender e tal, para pôr lá pastar. Então faz sentido eu comprar vários. Só que se eu comprar 100 e tiver um doente, tiver 5 doentes, se tiver 5 com problema,
não vai fazer sentido eu desfazer todo o negócio. Porque um gado, 5 gados com problema, 5 bois, né, com problema, vai continuar lá os outros 95, os outros 99. Vai continuar existindo o meu rebanho, entendeu? Então, ainda assim, é essa coisa conjunta, tá? Por quê, gente? Nessa coisa conjunta, você tem uma universalidade, que a gente chama, de fato. Eles fazem sentido juntos ali e tal, mas que um só, sozinho, dando um probleminha ali, o resto continua. É uma universalidade factual, tá? Ela não advém de uma ficção legal, ela é um conjunto, uma universalidade que de fato existe, né? 500 sacas de soja, 1.000 sacas de soja, 500 cabeças de gado, e assim por diante, tá? O engradado, cerveja, né? Você deu defeito em uma, você tem 23 ainda, né? Você não tem as 24, mas você tem 23. É uma universalidade de fato, tá? Agora, existe a universalidade de direito, tá? Diferente da universalidade de fato, você tem a universalidade de direito. Essa aqui é quando a universalidade é uma criação da lei, tá? É quando a universalidade é uma criação legal. Ela existe separadamente. Só que daí, por alguma ocorrência legal, se considera que está tudo junto. Eu tenho aí patrimônio, eu tenho uma casa, um carro, computador, os móveis da casa, uma outra que está alugando, tudo independente. Só que se eu morro, vai entrar para o inventário tudo isso aí, e vocês vão estudar isso ainda em direito das sucessões, mas quando acontece o falecimento, você cria a herança, e a herança é aquela massa que forma, né? É tudo considerado uma coisa só. O espólio, tá? O espólio é considerado uma coisa só. Esse carro, essa casa de aluguel, os móveis, eles viram o espólio, eles viram uma universalidade de direito, certo? E aí eu não posso mais vender eles em tese, né? Eles viram todos uma coisa só, daí vai para o administrador, né? O inventariante, aí também na falência, você vira a massa falida da empresa, vira tudo uma coisa só. Daí vai para o administrador, no caso da falência, o administrador judicial, no caso do inventário, né? O inventariante, o espólio inventariante. E aí, para ele se desfazer de uma coisa só, ele tem que ter uma autorização judicial, tem que ouvir os outros inventariantes, os outros herdeiros, e assim vai. Porque se considera tudo uma coisa só. Certo, gente? Terminadas essas regras especiais, agora nós vamos para as cláusulas especiais de compra e venda. Cláusulas especiais de compra e venda. Cláusulas especiais da compra e venda, tá? Isso aqui, então, como a gente já pode adivinhar, elas são pactos, são cláusulas que podem alterar as regras gerais ali, né, do contrato de compra e venda e criam regras específicas, criam regras especiais para o contrato de compra e venda. Algumas são específicas para imóveis, outras para bens móveis. Não dá para se aplicar em todos os casos, tá? Algumas regras aqui são bem específicas para determinadas situações. E aí nós vamos nominar cada uma delas, depois
estudar cada uma individualmente. Primeiro, nós temos a cláusula de retrovenda. Cláusula de retrovenda que está nos artigos 505 a 508 do Código Civil. Cláusula de venda a contento e cláusula de venda sujeita à prova. Estão nos artigos 509 a 512 do Código Civil. Nós temos a cláusula de preempção ou preferência. Tá? Que vai estar nos artigos 513 a 520. A cláusula de venda com reserva de domínio. Tá? Estão nos artigos 521 a 528. E a cláusula de venda sobre documentos. Tá? Estão nos artigos 529 a 532 do Código Civil. Tá? E aí, primeiro adendo que a gente faz deles aqui, ó, todas essas cláusulas aqui, ó, para ter validade, devem estar expressamente previstas no contrato. Não se admite a contratação dessas cláusulas aqui de forma oral, de forma tácita. Fala, não, a gente achou que era assim, não. Tem que estar expressamente previsto no contrato, senão não tem validade. Tá? Agora nós vamos estudar uma por uma. Começando aí pela cláusula de retrovenda. Vamos lá nos artigos 505 a 508. O vendedor de coisa imóvel. Então, aqui já está expressamente dizendo que só vale para imóveis. Tá? O vendedor de coisa imóvel pode reservar-se o direito de recobrá-la no prazo máximo de decadência. Então, já é um prazo decadencial, não é prescricional.
de 3 anos, restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuaram com a autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. 506. Se o comprador se recusar a receber a quantia que faz jus, o vendedor, para exercer o direito de resgate, as depositará judicialmente. Parágrafo único. Verificada a insuficiência do depósito judicial, não será o vendedor restituído no domínio da coisa, até e enquanto não for integralmente pago o comprador. 507. O direito de retrato, que é acessível, quer dizer, e transmissível a herdeiros e legatários, poderá ser exercido contra o terceiro adquirente. Vai ser importante, hein? 508. Se as duas ou mais pessoas couber o direito de retrato sobre o mesmo imóvel, e só uma o exercer, poderá o comprador intimar as outras para nele acordarem, prevalecendo o pacto em favor de quem haja efetuado o depósito, contanto que seja integral. Então, aqui a gente já tira algumas coisas. Primeiro, só para coisa imóvel. Terceiro, segundo, o prazo é de decadência de 3 anos. Decadência, então, se eu não exercer, eu perco o direito por completo, não só o direito de ação. E outra coisa importante da decadência, ele não suspende, tá? Não tem suspensão no prazo de decadência. E outra coisa aqui, daí já tem os requisitos aqui materiais, né? Isso aqui seria seguinte, ele tem que, para exercer esse direito, ele tem que restituir o preço recebido e reembolsando as despesas do comprador, despesas cartorárias, registro de imóveis e tal. Inclusive as que, durante o período de resgate, se efetuarem com a sua autorização escrita ou para a realização de benfeitorias necessárias. Então, ele vai ter que restituir tudo. Se não fizer, ele não vai ter esse direito. Daí, olha só, se o comprador não quiser receber, falar, não quero mais, eu quero ficar, ele pode entrar com o quê? Uma ação própria para fazer a restituição, mas daí ele vai ter que depositar o valor do resgate, tá? Vai ter que depositar o valor judicialmente, certo? Então, feitas essas primeiras observações, vamos voltar aqui para a tela, para o quadro nosso, e vamos falar mais de algumas situações aí, tá? Então, essa cláusula, então, o que ela faz de verdade? Ela é aquela situação, às vezes o cara está vendendo, ele gosta muito da casa, mas ele está precisando de dinheiro, então ele vende rapidão para alguém, mas ele fala, ó, eu quero comprar de volta. Eu só estou fazendo isso porque eu preciso agora do dinheiro, senão, sei lá, uma cirurgia, alguma coisa muito grave, etc. Mas eu tenho a intenção de continuar com essa casa, então eu acho que daqui a 3 anos eu vou conseguir o dinheiro e eu te compro. Eu só vendo se for assim. Eu só vendo se daqui a 3 anos eu tiver o direito de readquirir. Certo? Só que daí o que acontece, gente? Isso aqui está sendo utilizado muitas vezes para simular contratos de agiota. O agiota cobra um juro muito caro, ele faz o quê? Pede garantia à sua casa. Então, eu te presto dinheiro como se fosse uma venda da casa. Daqui a 3 anos você tem que me pagar a dívida, senão eu fico com a casa. Está sendo muito utilizado para simular esse tipo de contratação, certo? O que mais? O resto tudo a gente já leu ali, nos artigos. Então é isso, tá? Agora nós vamos falar da cláusula de preempção. Cláusula de preempção, preferência ou prelação convencional. Certo? Onde que ela está prevista? No artigo 513. Vamos lá, então.
Isso. É, 513 a 520. Vou colocar aqui. Vamos ver os artigos. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto, tá? O prazo para exercer o direito de preferência não poderá exceder a 180 dias se a coisa for móvel ou a 2 anos se imóvel. O vendedor pode também exercer o seu direito de prelação, intimando o comprador quando lhe constar que vai vender a coisa. Aquele que exerce a preferência está sob pena de perder, obrigado a pagar, em condições iguais, o preço do contrato ou ajustado. Inexistindo prazo estipulado, o direito de preempção caducará se a coisa for móvel, não se exercendo nos 3 dias, e se for imóvel, não se exercendo nos 60 dias subsequentes à data em que o comprador tiver notificado o vendedor. Quando o direito de preempção for estipulado a favor de 2 ou mais indivíduos em comum, só pode ser exercido em relação à coisa no seu todo. Se alguma das pessoas a quem ele toque perder ou não exercer o seu direito, poderão as demais utilizá-lo na forma sobredita. 518. Responderá por perdas e danos o comprador se alienar a coisa sem ter dado ao vendedor ciência do preço e das vantagens que por ela lhe oferece. Responderá solidariamente o adquirente e se tiver procedido de má fé. 19. Se a coisa expropriada para fins de necessidade, utilidade pública ou por interesse social não tiver o destino para que se desapropriou ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência pelo preço atual da coisa. 520. O direito de preferência não se pode ceder nem passa aos herdeiros. Então, olha só, o que é isso aqui, gente? É um direito que o vendedor estipula no contrato, falando, ó, se dentro desse prazo aqui, aqui no, onde que está o prazo? Aqui. 180 dias, não pode exceder, ou seja, no máximo. Posso colocar no contrato lá, se eu estou vendendo o carro, eu estou falando assim, ó, se nos próximos 6 meses, nos próximos 180 dias, se for vender o carro, você tem que oferecer primeiro para mim. E na casa, né, se for imóvel, casa, terreno ou propriedade rural, 2 anos. Eu estou te vendendo a minha casa, mas se você for vender ela nos próximos até 2 anos, eu quero preferência. Tem que oferecer primeiro para mim. Senão eu posso até anular sua compra e venda. Tá? Então, é mais ou menos isso, tá? É um direito de preferência que eu tenho, certo? E aí, ó, o vendedor também pode exercer seu direito de prelação, ou seja, né, se eu vendi minha casa e o cara vai lá vender, eu posso intimar ele quando lhe constar que este vai vender a coisa. Ou seja, eu estou sabendo que você vai vender, você tem que oferecer para mim primeiro. Então, eu estou te notificando disso, tá? Não existindo prazo estipulado, fica o prazo de 3 dias para as coisas móveis e 60 dias para imóveis. Então, outra coisa interessante aqui, bem importante para colocar para vocês. Direito de preferência não se pode ceder nem passar aos herdeiros, tá? Isso aí é outra coisa que a gente pede para frisar, para fixar bem aí no entendimento de vocês. Certo, gente? Vamos voltar aqui para a tela. Vai passar, se tem alguma coisa interessante. Vamos já partir para a próxima. Cláusula de venda sobre documentos.
Onde está isso? Artigos. Ah, 528. Ah, 532. O código civil. Tá? Então, vamos lá. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega do seu título representativo e dos outros documentos exigidos pelo contrato ou, no silêncio destes, pelos usos. Achando-se a documentação em ordem, não pode o comprador recusar o pagamento, a pretexto de defeito de qualidade ou de estado da coisa vendida, salvo se o defeito já houver sido comprovado. 530. Não havendo estipulação em contrário, o pagamento deve ser efetuado na data e no lugar da entrega dos documentos. Artigo 531. Se entre os documentos entregues ao comprador figurar a pólice de seguro que cubra os riscos do transporte, correm estes a conta do comprador, salvo se, ao ser concluído o contrato, tivesse o vendedor ciência da perda ou avaria de coisa. 532. Estipulado pagamento por intermédio de estabelecimento bancário, caberá a este efetuá-lo contra a entrega dos documentos, sem obrigação de verificar a coisa vendida pela qual não responde. Parágrafo único. Nesse caso, somente após a recusa do estabelecimento bancário a efetuar o pagamento, poderá o vendedor pretendê-lo diretamente do comprador. Esse aqui eu vou trazer a tela para cá, explicar melhor aqui no quadro, porque é um tipo de coisa que às vezes a gente não está muito acostumado, a não ser quem está muito acostumado com questão de importação e exportação. Porque esse tipo de cláusula aqui, ele é mais voltado para direito internacional, tá? Ele é fruto do direito internacional. Então, ele é muito voltado nesse tipo de negócio que é feito de um país para o outro, tá? Em que, às vezes, o transporte da coisa é muito difícil e demorado. Então, eu primeiro vendo os títulos, os documentos representativos dela, e daí depois eu envio a coisa, tá? Mas a partir que eu já comprei o título, os documentos, eu já sou o proprietário dela, tá? Então, olha só. Aqui, a entrega da coisa é substituída pela entrega do documento correspondente, tá? Entrega a propriedade. Eu tipo entrego o tipo, né? E depois a pessoa vai receber a coisa, tá? Ah, e aí, importante, ó, né? Não pode recusar pagamento. Sob a alegação de defeito. Olha que interessante. É meio que uma compra cegas, né? Você está comprando uma coisa, mas você recebe um título dela e não ela em si, né? Você arrisca, tá? Ah, muito utilizado nesse tipo de comércio exterior, né? Por exemplo, aí o Brasil, no Brasil,
comprou lá aqueles 36 jatos da Gripen, né, que estão sendo fabricados ainda. Por exemplo, provavelmente deve ter recebido um título, um documento, alguma coisa, que ele comprou esses 36 carros que vão sendo adquiridos depois, certo? Partimos para mais uma cláusula. Cláusula de venda com reserva de domínio. Tá? Esse aqui está nos artigos 521. Esse aqui já é um pouco mais fácil de entender. A 528. Vamos lá. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago. 522. Esse aqui é autoexplicativo, tá? É quando eu vendo alguma coisa e falo, ó, você vai ser tipo depositário, comodatário dela. Mas você só vai ser proprietário de fato depois que você me entregar ela, tá? Não é alienação fiduciária em si. É um contrato em particulares, às vezes, que você coloca isso aí. A garantia de pagamento é o próprio bem, mas não está alienado fiduciariamente, tá? O cara é proprietário, tá? Ah, ah, ele vai ter o uso e tal, mas você pode pegar ele em garantia caso não ocorra o pagamento. 522. Cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. 523. Não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita para extremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. Você não pode fazer uma cláusula de reserva de domínio para sacas de soja, tá? É só para bem identificável, tipo um veículo, um imóvel, né? Veículo que é ele, tem a placa dele, tem o documento dele e etc. Tá? Uma obra de arte, às vezes pode ter isso aí, desde que seja identificável. Agora, um conjunto de coisas ali, cabeças de gado, sacas de soja, aí não tem como, tá? 524. A transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Tá? Então, é bem parecido em vários termos aí a questão da alienação fiduciária, né? Na alienação fiduciária também o banco só pode entrar com busca e apreensão da coisa depois que notifica que constitui em mora, mesmo que tenha prazo certo aí estipulado. 526. Verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. 527. Na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador e o que lhe faltar será cobrado, tudo da forma da lei processual. Artigo 528. Se o vendedor receber o pagamento à vista ou posteriormente mediante financiamento de instituição no mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos de ações decorrentes do contrato a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. Tá? Vamos fechar aqui e vamos voltar para a telinha. Deixa eu ver o que é interessante passar para vocês aqui ainda.
Isso. Vamos pôr isso aqui, que isso aqui é importante. É importante. Artigo 525. Mesmo que tenha termo exato de vencimento do contrato, tá? Só vai poder exercer esse reserva de domínio, tá? Se o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio. Após constituir o devedor em mora. Como é que ele faz isso? Notificação ou protesto. Tá? Então, gente, é isso, tá? A gente tinha para falar em específico do contrato de compra e venda, certo? E a gente vai dando continuidade nas aulas aí. Agora nós vamos falar de vários outros contratos, né? Na próxima aula eu quero trabalhar já a troca ou permuta, estimatório ou venda em consignação e o de doação, tá? Daí nós vamos trabalhar mais, porque são contratos bem mais tranquilos, bem mais curtos, daí numa aulinha só, cerca de 1 hora e pouco, acho que a gente já vê todos, né? E daí depois nós vamos dando conta aqui de todos os contratos em espécie. Certo, gente? Vamos dar uma corrida aí, porque a gente precisa terminar isso aqui até as provas. Valeu, é isso aí. Uma boa noite para vocês.